Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? É, Como eu havia dito no outro vídeo, aqui são algumas categorias de linguagem, o que é PostgRE, o que é PostgreSQL. Então, dando continuação, algumas categorias de linguagens que temos no modelo relacional são DML, DDL e DCL. Ah, mas o que é isso? Ó, a linguagem de SQL, o DML, linguagem de manipulação de dados. Esses comandos indicam uma ação para o sistema gerenciador de banco de dados executar. Seus comandos são o insert, um delete, um update, o select e o look. DDL, linguagem de definição de dados. Comandos DDL são responsáveis pela criação, alteração e exclusão dos objetos do banco de dados. São eles: create table, o alter table e o drop table, drop view e drop index. O que a gente vai estar aprendendo neste vídeo talvez que nem vocês não vão ver drop view, drop index, o look também não, que já é mais aprofundado. E nessa linguagem DCL que eu vou falar agora, que DCL é uma linguagem de controle de dados, responsável pelo controle de acesso dos usuários, controlando as sessões, transações do sistema gerenciador de banco de dados. Alguns dos seus comandos são commit, rollback, ou commit, rollback, grant e o revoke. Então, como eu estava dizendo, alguns comandos como o look, o drop view, drop index, o commit, o rollback, o grant e o revoke, vocês não vão estar aprendendo nesse mini curso, certo? Porque eles são mais aprofundados, entendeu? Já é mais complexo, mas o insert, o delete, o update, o select, create, o alter table e o drop table eu vou estar ensinando a vocês, beleza? E o PostgRE, ele tem tipo de dados. E o que seria tipo de dados? Tipo de dados seria tipo uma string, um texto, um char e um varchar. O que é uma string? Ela armazenaria textos inteiros, número inteiros. Não sei, eu posso estar falando errado, mas qualquer coisa, eu deixei um link do site do PostgRE que você já vai direto para essa área que tem os tipos de dados, certo? Então, se eu falei alguma cagada, vocês me perdoem, mas qualquer coisa vocês dão uma olhadinha lá que vai estar lá certinho qual é a função de cada tipo de string, os tipos de string que tem, certo? Então, os tipos de string não, os tipos de dados, tá? Perdão, gente, falei errado. Que daí seria o tipo string, o tipo text, char, varchar, tem o tipo numeric, aqui os primitivos que nem eu disse aqui, ó, o integer, numeric, string, boolean, estruturada, tem o datetime, tem o array, range, o UD, vai ter também timestamp, tem muito, tem muito tipo de dado. Vocês não têm noção, é muita coisa que talvez você nem use todos. Aí, o documento que ele pode gerenciar é JSON, JSONB, XML, key, valor, story, geometria ponto, linha, círculo, polígono, customização de tipo composto e personalizados. Esses são os tipos de dados que tem dentro deste sistema gerenciador de banco de dados, que seria o PostgreSQL, certo? Peço perdão se eu não souber explicar certinho para vocês os tipos de dados, mas vai ter o link ali. Vocês podem acessar a página lá do PGAdmin, é muito seguro, tá? Tem inúmeros tipos de dados lá. Vai estar explicadinho certinho, beleza? E voltando aqui, o que seria um Create Database? O Create Database
cortou um pouquinho aqui, mas aqui é um create e aqui é um with que ele fala. Seria o with, né? Aí tem um W ali. Mas o create database nada mais é que isso tudo aqui. Vocês talvez nem precisem fazer essas configurações, certo? Por quê? Porque dentro do banco de dados ele já vem com essas configurações. No caso, você precisaria mudar essas configurações aqui se vocês fossem colocar outra linguagem para ele suportar, entendeu? Aqui, ó, que nem aqui está escrito Connect Limit. Aqui está dizendo que uma pessoa pode acessar o banco de dados, tá? Só que se você aumentar aqui, você pode colocar quantas pessoas você quiser entrar no banco de dados, entendeu? Ele é que nem aqui tá, conexão limite, né? Como eu coloquei -1, só eu posso ver, entendeu? Esse daqui é o proprietário, né? Que seria o owner, seria o proprietário do banco de dados. O código seria a linguagem dele, que nós vamos usar a UTF-8, certo? O PT também, que é a linguagem BE, é linguagem de português, aqui também em português UTF. Eu peço perdão por ter cortado aqui esta print que eu tinha feito, porque eu não percebi. Me desculpem mesmo. Aqui, mas seria mais ou menos isso. O Create Database seria se você fosse colocar outra linguagem no seu banco de dados, entendeu? Para você interagir de outro jeito. Tipo, se fosse em vez do UTF-8, você usar outra linguagem, que nem eu estava dizendo, certo? Aqui, ó, mas dando continuação, o Create Table, aqui já pegou certinho o print. Como que faço ele? Assim, esse Create Table a gente está criando uma tabela no seu banco de dados, correto? Então, aqui a gente estamos criando uma tabela usuários. Este ID, o que é este ID? O ID, ele seria uma identificação para você saber, um exemplo, tem duas pessoas no banco de dados, certo? Então, eu vou dar uma identificação para cada pessoa. O exemplo, o Pablo, que sou eu, vai ter o número 1. Aí o Eduardo vai ter o número 2, um exemplo. Então vai ser para mim saber identificar. Aí um exemplo, se eu quiser fazer um update, eu puxo, um exemplo, eu vou fazer um update no Pablo. Eu coloco update, aí eu coloco update, daí eu coloco o nome da tabela, certo? Eu estarei mostrando para vocês logo mais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar um where e vou colocar quando o ID for igual a 1. Então eu só vou atualizar a tabela se a coluna estiver com o ID número 1, entendeu? Vai ficar meio confuso agora, mas mais para frente vocês vão entender o porquê. Então assim, para a gente criar uma tabela, a gente precisa dar um create table, aí colocar o nome da tabela, abrir parênteses e colocar então um ID. Você pode criar de outro jeito, certo? Esse foi o jeito que eu aprendi, o jeito que eu achei mais fácil. Que nem aqui eu criei um ID. Ah, mas eu posso. Aqui eu já fui mais aprofundado e coloquei serial. Por quê? No serial, neste modelo aqui, serial, a gente coloca ele e o próprio gerenciador de banco de dados, o sistema, ele já gera um ID, entendeu? Para essa pessoa. Então quando a gente for dar um insert into, a gente não precisa colocar tipo, insert into, aí ID, daí colocar o número 1, entendeu? Aqui ele já gera automaticamente, certo? Mas se você quisesse apagar aqui e colocar um int aqui, que seria um tipo inteiro, você poderia também. Aí coloquei ID serial, aí primary key. O que é primary key? Ele é a primeira chave, certo? Como já diz o próprio nome. Então você precisa. Esse daqui é o. Como é que eu posso explicar? É deste jeito que você tem que criar sempre o seu create table. Para ser fácil. Tipo assim, no meu ponto de vista, certo? Então a gente dá primeiro uma chave primária, né? Que é o primeiro key. Aí a gente vem com o nome. Aí números que você quiser inverter, tudo bem também, não tem problema. Tá? Colocar um número em vez do nome, data no lugar do número, tá? Não tem problema.
Então você coloca um ID, seria o primeiro key, o nome. Você coloca daí, depois você vai inserir o nome da pessoa e tudo mais, mas assim, ó, o nome eu coloquei nome, varchar, 100. Esse varchar ele vai armazenar texto, certo? Do tipo text. Ele vai armazenar 100, como posso dizer, 100 caracteres, certo? Então, um exemplo, um 2 3 4 5, entendeu? É tipo, cada letrinha é uma caractere. Então, ele vai armazenar até 100. Se passar de 100, ele já dá erro, certo? Se o nome tiver 102 palavras, pronto, aí dá erro já. Só que é difícil ter um nome muito grande assim, né? Aí eu coloquei do tipo unique, por quê? Porque o nome, então, se o meu nome for Pablo Eduardo, que nem meu nome, que nem o nome de vocês. O nome de vocês é um só, certo? Então ele vai armazenar como se fosse um só nome. Um desses para não ficar confuso. Que nem o nome é Pablo Eduardo Juliane Duarte, certo? Então ele vai armazenar como um único. Não pode ter outro nome igual ao meu. Se tiver outro nome igual ao meu, vai dar erro. Porque só tem eu, entendeu? Então o tipo único seria isso. Aí o número eu coloquei como varchar também, de 20 caracteres, certo? Eu coloquei como not null, porque o que é not null? Not null seria que ele é obrigatório a colocar. Sabe quando você está fazendo login e quando você, um exemplo, pede, aí você vai iniciar, por exemplo, não quero colocar um número. Vamos supor que nem está aqui o not null. O que vai acontecer? Ele vai dar erro na página. Ele vai falar, não, é obrigatório você colocar o número, entendeu? Dá aquele asterisco vermelhinho lá, sabe? Que daí dá erro. E falar, você não pode ir para outra página se você não colocar um número. Seria isso, tá? Aí eu queria a data de nascimento, eu coloquei do tipo date, certo? Mesmo que ele não esteja vermelhinho aqui, ele está puxando o tipo de dado date. Tem o timestamp, tem vários tipos de dados que dá para você colocar. Aí tem que acessar a página do PGAdmin para você entender os tipos de dados que tem lá, certo? Eu coloquei do tipo unique também, correto? Aí você tem que dar um parênteses e ponto e vírgula para que você mostre para o banco de dados que você encerrou o seu create table aqui, correto? E dentro, que nem aqui vocês estão vendo que tem uma vírgula aqui no primeiro key, no unique e no not null. E aqui, por que aqui embaixo não tem? Porque aqui ele já vai ter o ponto e vírgula do encerramento do create table, correto? Então, seria mais ou menos isso, para você criar uma tabela, beleza? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, até para vocês conseguir gerenciar na cabeça de vocês todos esses conceitos, certo? Para não ficar muito chato, que nem eu sempre digo, porque às vezes muita teoria, 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 vocês acabam injuriando, correto? Então, vou dar uma pausa, vou fazer para deixar vocês respirar um pouco, tá? Vou fazer outro vídeo para que vocês possam estar aprendendo os outros comandos, correto? Então, muito obrigado pela participação de vocês e conto com vocês no próximo vídeo. Quero pedir desculpa se deixei alguma falha, alguma coisa no ensino, certo? Mas vamos estar aprimorando cada vez mais, beleza? Muito obrigado por tudo e até mais. Fui.